Hoje é dia dos namorados, eu tô aqui pra fuder com tudo. Eu vou contar pra vocês a história de como eu conheci o meu namorado. Essa aqui é uma das primeiras fotos. A gente era jovem. Quando eu fui trabalhar na Tafner, era ruim pra mim ir pra casa almoçar. Então, eu ia almoçar lá na Paneto. Eu era magra, jovem, e daí eu ia lá, como eu tava na época da dieta, aí eu comia 2 pães de queijo e uma água de coco. E daí eu se interessei pelo Giovanni, tem uma parte da história que eu não posso contar. Daí eu me interessei pelo Giovanni, a gente trocou números, e aí ele começou a mandar mensagem. A mensagem que ele mandou pra mim foi: nossa, quando você senta naquele banquinho da Paneto com aquela bunda, eu não me aguento. Eu pensei, Cafajeste, é esse mesmo que eu quero. A gente começou a conversar e eu enrolei ele 4 meses. 4 meses. Só nos beijinhos. Eu não dei pra ele 4 meses e eu deixei ele assim, querendo e não conseguindo. Até que um dia foi o auge pra ele me conquistar. Ele disse assim: bora dar uma volta no meu golfe? Eu nunca deixei ninguém, mulher nenhuma, dirigir o meu golfe. Daí eu, sério? Você vai deixar eu dirigir o seu golfe? Foi. Ele me deixou dirigir o golfe dele. Eu tava acostumada sempre com carro 1.0. Fui dirigir um golfe rebaixado, 1.6, com sonzeira. Nossa, fui dirigir, fui até lá naquele trevo do Rannes, fiz a curva, eu só gritava: eu quero a quarta, eu quero a quarta. Ele: calma, Vanessa, isso não é um caminhão? A emoção. De lá ele já me ganhou, né? Porque ele me deixou andar de golfe, dirigir ainda por cima. Foi indo, foi indo, foi indo. Na época eu era testemunha de Jeová. E daí ficou, cara, eu acho que não vai dar certo, religião, nós dois, não sei. Ficamos uma semaninha sem se ver, sem se falar. Daí os dois ficaram deprimidos, eu emagreci mais ainda, ele emagreceu. Até que a gente resolveu se encontrar, daí eu disse: não, eu vou ficar com você. Daí eu fui lá nas testemunhas de Jeová e eu disse: ó, conheci um cara, então eu vou sair. E daí eu saí da religião e foi dia 31 de agosto de 2016, eu disse o sim pro Giovanni. E daí ficou, nós ficamos. Aí teve um dia que eu saí de casa, daí ele assim: vamos almoçar? Eu disse: vamos almoçar. Daí nós fomos lá no restaurante do Ram, lá no posto de gasolina, a gente almoçou. Daí saindo de lá ele disse assim: bem que a sobremesa podia ser tu, né? Aí eu: bora? Eu disse: não, bora? É sério, Vanessa? Eu disse: bora? Os dois numa seca desgraçada, né? Aí ele fez a curva, daí ele parou lá na Najo Farma, de Testurrega. Foi lá, demorou um pouco, quando ele voltou, ele saiu com uma tripa de camisinha de 6. Aí nós fomos lá pra Jaraguá, no Kalahari, passamos a tarde lá. Quando a gente chegou lá no motel, a primeira coisa que todo casal faz é olhar ali o recinto, né? Aí a gente olhou tudo, eu disse: eu vou no banheiro. Daí ele ficou lá olhando, eu fui no banheiro, quando eu saí eu já tava de toalha. Daí ele: nossa, mas já? Eu disse: claro, eu tô muito tempo na seca. O Giovanni todo tímido, e eu já lá, com o fogo saindo pelas orelhas. Beleza. À noite ele tinha um campeonato de futebol. Jogou como nunca. E ganharam ainda por cima. E depois tinha uma festa de aniversário. E ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém dos amigos dele, né? Texto Salto, Texto Central.
Aí ele só ficava grudado comigo e os amigos dele mandando mensagem no celular, né? Parece cachorro, não larga do osso, né? E lá eu comecei a fazer as amizades. E daí foi. Daí a gente ficou junto. A gente tava morando lá na casa da Isolete, da minha sogra. E aí ele disse, queria ter um filho, queria ter um filho, queria ter um filho. Eu nunca queria engravidar. Beleza? Aí chegamos, conversamos, vamos fazer filho. 2 anos depois, nasce o Jimmy. Bem na data de aniversário do nosso namoro. 31 de agosto de 2018, o Jimmy nasceu. Então, todo 31 de agosto, a gente comemora não só o nosso aniversário de namoro, mas o aniversário do Jimmy também. Atualmente, nós estamos 9 anos juntos se aturando. Só que, naquela época, a gente era assim, lindos, jovens, magros. Agora nós estamos assim, né? Comido e acabado, se aturando. A gente tá 9 anos junto. Antes eu era testemunha de Jeová. Agora eu sou testemunha de Giovanni. E pra cagar mais a história, além de tudo, a gente trabalha junto. Então, assim, trabalhar com o companheiro, com a companheira, não é fácil, porque são 2 mulas teimosas. Mas a gente se entende, se vira. A gente tem um relacionamento saudável, a gente não tem ciúmes obsessivo. Inclusive, a gente tem um combinado. Falei assim pro Giovanni, olha, o negócio é o seguinte. Se você beber, dirigir e bater o carro, me liga, mas no dia seguinte eu quero um carro novo. Se você me trair, que seja com alguém mais bonita que eu. Porque senão não adianta. Se você arranjar uma amante, que seja rica. Porque eu quero ser sustentada por ela também. Então, assim, a gente tá 9 anos junto. É um relacionamento que começou engraçado e ainda é engraçado. E a gente briga, assim. Mas a maioria é tudo por culpa dele, porque ele é um teimoso. Eu sou santa. Totalmente santa. E é isso, gente. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E para quem tem amante, não esquece de comprar o presente para amante também. Mas a matriz, que é a oficial, que veio antes, tem que receber o presente mais caro. Já no caso meio do Giovanni, não tem essas partes. Os presentes caros vão para mim e para ele, porque ninguém tem amante, a gente não precisa disso. Um beijo e feliz Dia dos Namorados. E chocolate na Paneto é só R$2. Para quem não tem dinheiro para presentear a namorada, passa lá, compra um ouro branco. Beijo!